Olá, eu sou a Bruna Vasconcelos, professora de História da Rede Estadual do Paraná. Essa é a segunda aula do tema da minha dissertação do mestrado, que é História Ambiental e Ensino de História, através da teoria da complexidade de Edgar Morin. Nesta videoaula, nós vamos abordar o paradigma da ciência tradicional e as suas implicações tanto no ensino de História, como também na nossa relação com a natureza. Conforme eu anunciei na aula passada, na introdução, a nossa relação com a natureza possui uma história e essa historicidade leva a um distanciamento entre o ser humano e a natureza. Por exemplo, se você pedir para os seus alunos, assim como eu fiz, desenhar a natureza, ilustrar a natureza, eles geralmente tendem a desenhar a natureza como um lugar aberto, bonito, uma visão romantizada, mas sem o ser humano presente. Então, nós analisaremos a natureza enquanto um conceito, e esse conceito foi historicamente construído. Acontece que a ciência moderna separou o ser humano da natureza, assim como fragmentou os saberes. Essa separação levou à dominação da natureza e uma visão antropocêntrica, como se nós, seres humanos, fossem alheios, distantes e superiores à natureza, seres sobrenaturais. Por isso, primeiramente, precisamos entender qual é o paradigma que age sobre as nossas concepções em relação à natureza, para nós conseguirmos entender o porquê desse distanciamento. O termo paradigma é anunciado por Vasconcelos como sendo uma sustentação ou filtro que faz entender o mundo. É a nossa janela de interpretação. Segundo Vasconcelos, o tempo todo estamos vendo o mundo por meio de nossos paradigmas. Eles funcionam como filtros que selecionam o que percebemos e reconhecemos e que nos levam a recusar e distorcer os dados que não combinam com as expectativas por eles criadas. Para compreendermos, então, como que se relaciona o ser humano com a natureza e essa separação, a gente precisa entender a ciência moderna e como que ela age enquanto paradigma, como que ele estrutura o nosso conhecimento, tendo em vista que os saberes nas universidades, nas escolas, são moldados por conta desse paradigma. Isso não quer dizer que seja o único paradigma que existe, mas um paradigma, segundo Maria José Esteves de Vasconcelos, é uma visão, é uma interpretação que nós temos sobre a realidade, um filtro que nos faz ver a realidade. Tudo o que você pensa, o que você faz, as suas teorias, as suas concepções, elas passam por esse filtro, por esse paradigma que te dá uma dimensão. E esse paradigma te faz acreditar que a forma como você age, a forma como você vê as coisas é a única e também a única forma de pensar. Por isso que é tão difícil quebrar um paradigma e por isso que é tão difícil você pensar fora daquilo que você está acostumado. Um paradigma enraizado, um paradigma dominante, ele dificulta você pensar um problema por uma outra perspectiva. Por isso que a gente traz uma definição de Vasconcelos e de Morin para abordar essa questão. O paradigma desempenha um papel ao mesmo tempo subterrâneo e soberano em qualquer teoria, doutrina ou ideologia. O paradigma é inconsciente, mas irriga o pensamento consciente, controla-o e, nesse sentido, é também supraconsciente. Uma pessoa, ela não se dá conta de quais são os paradigmas que agem sobre ela, a não ser que tenha um estudo sobre isso. O problema, segundo Vasconcelos, é que nas ciências humanas, principalmente nos cursos de história, não tem uma disciplina que tenta estudar como é que o conhecimento ele é formulado. Nós formulamos o conhecimento em cima do conhecimento sem nos questionarmos de onde vem essa estrutura do conhecimento. A gente precisa parar para pensar como que esse paradigma assume um formato e como que a gente vem construindo o conhecimento, tendo em vista que esse conhecimento perpassa das universidades e chega até as escolas e tem adquirido como caráter dominante. Um dos pressupostos desse paradigma excepcionais e que trataremos nessas videoaulas é a fragmentação do conhecimento e a separação do ser humano com a natureza. Qual é o paradigma dominante na atualidade? Vasconcelos define o paradigma dominante como o paradigma tradicional da ciência, e é o paradigma que se formou entre os séculos XVI, XVIII e se concretizou no XIX, onde os principais exponenciais são Bacon, Descartes, Newton, Comte, Kepler. São esses cientistas que vão estruturar uma forma de racionalizar que dão as margens e os princípios desse paradigma que a gente pode chamar tanto de ciência moderna, ciência tradicional, ou como a Vasconcelos anuncia, que é o paradigma tradicional da ciência. Esse paradigma ele tem como principal característica uma visão mecânica do mundo.
O mundo, ele é matematizado, quantificável e tem até uma analogia com um relógio que funciona de forma sempre igual, de forma sempre estrutural e de forma matematizada. Os cientistas que vão criar essa forma de racionalidade vão pensar que o conhecimento que é válido é só aquele que é possível de ser quantificável. Então, o mundo é visto como uma máquina perfeita que tem leis que a fazem funcionar e essas leis são previsíveis, são domináveis, são calculáveis. Então, você precisa trazer a matemática como uma forma de racionalização. A visão mecanicista de mundo afetou profundamente todas as áreas do conhecimento, principalmente após o surgimento da filosofia positivista e do avanço tecnológico que a Revolução Industrial proporcionou. O relógio, com sua precisão e predição mecânica, passou a ser o símbolo do universo. O mundo e as organizações passaram a ser vistos como máquinas. Torres, 2005, página 90. Segundo a Vasconcelos, o paradigma tradicional da ciência possui 3 pressupostos básicos. O primeiro é o da simplicidade, o segundo da estabilidade e o terceiro da objetividade. O pressuposto da simplicidade tem como crença que, separando-se o mundo complexo em partes, encontra-se elementos simples, que é preciso separar as partes para entender o todo. O princípio da simplicidade acredita que para você entender uma realidade, você precisa compartimentar e fragmentar em menores partes possíveis. O exponencial dessa teoria, dessa forma de compreender, é Descartes. Ele acredita que separando, fragmentando, facilita na compreensão, conforme a gente consegue ver na citação do próprio livro dele, divisar cada uma das dificuldades que examinarei em tantas parcelas quanto seja possível e requerido para melhor resolvê-las. Descartes, 1996, página 23. Segundo Morin, é nesse pressuposto que surge a fragmentação dos saberes e a disciplinaridade e também a hiperespecialização, tendo em vista que a gente separa, que a gente organiza cada coisa num lugar. E também nesse pressuposto que surge a ideia de ou. Como eu tenho que classificar e organizar, uma coisa não pode ser 2 coisas ao mesmo tempo. Ou é isso, ou é aquilo. Separação e divisão e simplificação das coisas. O segundo pressuposto é o da estabilidade, que acredita que o mundo é estável, que acredita que o mundo é de alguma forma. Esse pressuposto leva à ideia de que é possível prever a realidade, prever a natureza, controlar a natureza, entendê-la a fim de dominá-la, tendo em vista que ela é estável, ela sempre age da mesma forma, ela sempre age da mesma maneira e o objetivo dessa ciência, desses pressupostos aplicados, seria entender como a natureza age, entender qual é essa estabilidade e é a partir desse pressuposto então que surge uma das ideias fundamentais da ciência moderna, que é a ideia de leis da natureza. Um dos desdobramentos da estabilidade é a redução. Segundo Morin, essa redução leva a gente a entender que para compreendermos um objeto de estudo, a gente precisa partir do mais fácil para o mais difícil. A gente reduz a realidade do objeto, a complexidade do objeto para ficar mais fácil de entender. Essa redução leva a enfatizarmos a parte em relação ao todo e também a considerar que aquilo que é quantificável é mais interessante do que as outras coisas que não são quantificáveis. Para Morin, o princípio da redução divide-se, portanto, em 2 ramificações. A da redução do todo à parte e a redução do que tende a limitar o conhecimento ao que é mensurável e ao que é quantificável. O terceiro pressuposto, da objetividade, entende que é possível conhecer uma realidade independente da ideia do observador. É como se o mundo existisse como ele realmente é, independente de como eu vejo o mundo. A subjetividade do sujeito não é colocada em questão. Segundo Vasconcelos, ela é posta em parênteses. Os 3 pressupostos, simplicidade, estabilidade e objetividade, ao serem operados juntos, constrói a seguinte interpretação do mundo. Fragmenta e usa a lógica clássica, dimensão da simplicidade, para conhecer as regras do funcionamento, dimensão da estabilidade, de como o sistema é na realidade. Ou seja, fragmentar para você conseguir conhecer melhor uma realidade que é estável, que é previsível, que é quantificável e que é possível de dominação, sem a interferência de um sujeito, analisando como realmente é. Aqui, a ideia de verdade se cumpre e a de única verdade também. Por isso, a Vasconcelos faz um quadro de alguns termos relacionados à ciência tradicional que remete a esses pressupostos.
Nós vamos analisar o quadro e eu vou destacar algumas das palavras que mais a gente associa com essa ciência que está presente sempre no nosso conhecimento. Simplificação, análise, simplicidade, classificação, disjunção, atitude ou, redução, causalidade linear, mundo ordenado, explicação, verificação empírica, sistema observado, verdade, descoberta científica e universo. Todos esses termos a gente faz referência com essa ciência tradicional, com essa forma de pensar. Nós não queremos dizer aqui que essa ciência ou esse paradigma não foi importante ou não é importante para inúmeras descobertas. Acontece que algumas problemáticas precisam ser tratadas por uma nova forma de pensar, inclusive a questão ambiental, por se tratar de um problema que é essencialmente complexo e que não comporta, então, a classificação, a compartimentação e a disjunção. A gente precisa pensar integrado esse problema de uma forma complexa para conseguir solucionar. Quando a gente passa esse problema para a educação ambiental, tendo em vista que a gente espera superar a questão ambiental por meio de uma educação, a gente precisa pensar esses pressupostos, a gente precisa analisar essa ciência enquanto paradigma para a gente poder questioná-la e então superá-la através da teoria da complexidade e agregando a história ambiental nesses termos. Nas próximas aulas eu vou discutir com vocês sobre a influência desse paradigma na fragmentação do conhecimento e como isso se reflete no ensino de história. Aguardo vocês!